Alô, bom dia, estamos de volta nesta sexta-feira, dia 5 de julho de 2024 e deu PT na Inglaterra. O Partido Trabalhista à esquerda voltou ao poder na Inglaterra. Fala um pouquinho sobre isso. Antes quero mandar um super abraço para o Dimitri e para a Áurea, que deram uma forcinha para esse canal num momento em que o canal está atravessando muitas dificuldades. Então, um imenso abraço ao Dimitri e à Áurea, muitíssimo obrigado pela força, Deus os abençoe imensamente. Bem, tenho coisas interessantes para falar, como, por exemplo, falarei rapidamente sobre a Inglaterra, mas o fato é que o Partido Trabalhista voltou ao poder porque os conservadores lá na Inglaterra não querem mais saber, ou pelo menos não nesse momento, dos conservadores da Inglaterra. Os últimos desastres como primeiros ministros conservadores levaram muitos conservadores a votarem no Partido Trabalhista. O detalhe dessa história, pode ser bom, não se sabe, é que Nigel Farage, o pai do Brexit, finalmente se elegeu deputado. Bem, algo curioso também em relação à Rússia. Aliás, eu falei há alguns dias, foi no dia 27, se não me engano, era uma quinta-feira, né? 27 de junho, que a Rússia estava tendo problemas com bancos chineses, porque a perseguição norte-americana aos bancos chineses que fazem negócios com a Rússia ficou muito grande, atingiu basicamente aí 4 bancões chineses que já não querem fazer negócio com a Rússia, o que levou uma autoridade do Banco da Rússia a botar a boca no trombone, dizendo que dessa forma a economia russa vai para o buraco. Falei sobre isso na quinta-feira do dia 27. Aliás, está aqui o vídeo, dê uma olhadinha, vamos ver onde é que é. Aqui, ele está aqui, desse lado, dá uma olhadinha aí. Tudo indica que a China está puxando o tapete da Rússia. A China agora, ao que tudo indica, e essa é a notícia bomba, já não fará negócios com a Rússia por conta das pressões americanas. O problema da Rússia é que as pressões americanas começaram por outros países que também ajudavam a economia russa a se manter de pé. Esses países pressionados acabaram se desligando do comércio com a Rússia durante todo esse começo de ano, esses 6 primeiros meses do ano. E agora a China também está fazendo o mesmo. Que rapaz bem apessoado, não é mesmo? Pois é. Então, eu dizia que havia sim esse problema porque o próprio Banco da Rússia estava informando das dificuldades que podem vir pela frente, colocando a economia russa abaixo se de fato a China se desligar do seu comércio com a Rússia. Bem, acontece que hoje, exatamente hoje, o escritor Gordon Chang está dizendo o seguinte lá no Gateway Pundit: de fato, o problema existe. 4 bancões, os maiores bancos da China, já deixaram a Rússia. Acontece que para resolver esse problema, porque a Rússia depende da China e a China também, em alguma medida, depende da Rússia, os dois países estão encontrando formas para driblar este controle norte-americano do SWIFT e tudo mais, ou melhor, tentando encontrar uma forma alternativa de continuar fazendo negócios. E uma dessas formas é fazer vários negócios com banquinhos pequenos da China que ainda não estão no radar dos Estados Unidos. É melhor que Gordon Chang fale nesse momento, é melhor do que eu. Então, o seu artigo no Gateway Pundit, ou melhor, perdão, no Gatestone Instituto, diz o seguinte: os maiores bancos chineses, em resposta aos severos avisos dos Estados Unidos, estão encerrando transações envolvendo a Rússia neste ano. Os esforços de sanções dos Estados Unidos estão finalmente funcionando. Pero, alerta Gordon Chang, no mucho. E ele explica:
Pequim está agora transferindo transações para bancos menores, já que os grandões não estão fazendo negócio com a Rússia. E também para canais não bancários. Opa! A China, para ajudar os esforços de guerra da Rússia na Ucrânia, está empregando um estratagema de décadas atrás, o jogo das conchas, das várias conchinhas, os banquinhos pequenos. Na melhor das hipóteses, as sanções americanas estão restringindo o rápido crescimento do comércio entre China e Rússia, porém não acabando com ele, diz Chang. Pequim, o parceiro sem limites de Moscou, tem fornecido apoio geral aos esforços de guerra russos desde o início do conflito. Nos últimos meses, a China tem fornecido máquinas, ferramentas, semicondutores e outros itens de uso duplo, também para militar. Também tem ajudado com tecnologia de armas e imagens de satélites. Relatórios do ano passado mostram que as partes chinesas estavam vendendo munição em grandes quantidades. Além disso, a China emprestou suporte bancário. Agora, no entanto, as instituições bancárias chinesas ficaram cautelosas em trabalhar com a Rússia, especialmente desde março. A preocupação com a possibilidade de sanções, relatou a Reuters em junho, já fez com que grandes bancos da China restringissem os pagamentos para transações internacionais envolvendo russos ou recuassem completamente de qualquer envolvimento com a Rússia. Não há mistério, diz Chang, sobre o motivo pelo qual os grandes bancos da China fugiram da Rússia. Esses bancos gigantes, os 4 maiores bancos do mundo classificados por ativos, são chineses, claro, sabem que os Estados Unidos podem efetivamente impor uma sentença de morte. O secretário do Tesouro, por exemplo, pode designar, de acordo com a seção 311 do USA Patriot, bancos chineses como preocupação primária de lavagem de dinheiro. Já os bancos designados não podem mais, então, não poderiam, em tese, compensar transações em dólares por meio de Nova York, onde cada transação em dólar é compensada. Então, entraria em cena a estratégia dos, já que não vamos fazer negócios com a Rússia através dos bancos gigantes, faremos então através dos banquinhos pequenos, que, como disse, não estão ainda no radar. Vários bancos, dezenas, quem sabe centenas, então entrarão nesses negócios com a Rússia. A questão que fica aí agora, segundo Chang, é como os americanos pressionarão o seu governo para que intensifique essas retaliações. Porque se tratar a Rússia, ou melhor, se os Estados Unidos continuarem tratando a China somente como se fosse um país democrático, que, digamos, tem um leque enorme de empresas e bancos, isso não resolverá o problema. Para Chang, os Estados Unidos precisam tratar a China como um regime fechado, sem empresas particulares. Todas as empresas chinesas, bancos chineses, fazem parte, segundo Chang, de um único organismo. Então, precisariam, em tese, para as sanções funcionarem, os Estados Unidos precisariam, então, em teoria, sancionar todos os bancos e todas as formas de negócios chineses, empresas com a Rússia. Será possível? Essa é a questão. Jens Stoltenberg, que está de malas prontas para deixar a OTAN, está sugerindo exatamente isso, que se crie um bloqueio gigantesco sobre a China para que ela não possa, claro, fazer negócios com a Rússia e que a Rússia se mantenha em pé. Essa é a questão do momento. Será que isso acontecerá sob o governo Biden, ou o que vier depois? Tchananana. Se for Trump, provavelmente sim. Mas o que realmente está acendendo a luz vermelha, ou as luzes vermelhas na OTAN, na comunidade europeia, lá na Casa Branca, enfim, não são esses 4 bancos chineses propriamente que deixaram
de fazer negócio com a Rússia, mas como a Rússia vem se mantendo nas pernas até agora. Vejam só, eu estou aqui no Business Insider, que diz o seguinte, matéria dessa semana. Na segunda-feira, o Banco Mundial anunciou que elevou a Rússia a um país de renda média alta para um país de renda alta, não mais média alta, e sim renda alta. Isso de acordo com um relatório dos economistas do Instituto Financeiro. A atividade econômica da Rússia foi influenciada por um grande aumento na atividade militar em 2023, escreveram economistas do Banco Mundial em seu último relatório. Em 2023, os russos ganharam 14.250 por pessoa, com base na renda nacional bruta. O crescimento recente da Rússia é impulsionado principalmente pela demanda por bens e serviços militares em tempos de guerra, ou seja, a maior preocupação, então, como disse, não são os bancos chineses fazendo negócio com a Rússia, mas o que está gerando uma grande movimentação de trabalhadores, claro, de ofertas de trabalho, da indústria, enfim, de tudo aquilo que coloca o país numa aceleração econômica. A guerra, exatamente a guerra. O comércio da Rússia saltou em quase 7% no ano passado, enquanto as atividades no setor financeiro e na construção cresceram em 6,6% e 3,6%, respectivamente. Isso impulsionou o PIB real da Rússia, que é o crescimento econômico ajustado pela inflação em 3,6%, disseram os economistas. O relatório diz que, longe de prejudicar a Rússia, a guerra na Ucrânia pode ter fortalecido a economia russa e levado a um aumento do PIB real e nominal. Sua nova classificação colocaria a Rússia no mesmo nível dos Estados Unidos e das outras nações do G7 que vem tentando prejudicar a sua economia desde 2022, disseram então os analistas do Banco Mundial no seu último relatório. Em resumo, temos aqui dois fatores importantes para entender essa situação. Primeiro, a forma como a Rússia se alimenta nesse momento em que é boicotada pelos Estados Unidos. Ora, através ou nos seus negócios com a China, claro. Esses negócios não foram atingidos, ainda que, como disse, desde o dia 27, alguns bancos chineses, os maiores, já não façam negócio diretamente com a Rússia. Mas o diretamente não é a única via de negociação. Os negócios continuam existindo, então, só que por outras vias, quem sabe aí por criptomoedas, o mercado negro, ou então, de fato, essa ideia de transformar os 4 bancos, ou melhor, transformar a estratégia dos gigantes em pequenas conchas, já esteja em operação há algum tempo. Então temos isso aqui, não houve nenhuma paralisação entre essas duas potências, a Rússia e a China. E o outro é a máquina de guerra que tem alimentado a economia russa com o passar do tempo. Então, o verdadeiro, o real problema nessa história agora, para aqueles que não querem ver a hegemonia chinesa em parceria com a Rússia, ou pelo menos não querem ver o mundo dividido entre esses dois blocos, é justamente o tempo. O tempo corre contra o Ocidente. Daí porque muita gente já está dizendo que não há alternativa para o Ocidente, senão a OTAN entrar diretamente no conflito para pôr fim à Rússia. Esse é o problema. Bem, é claro que os analistas sabem que não seria fácil entrar numa guerra com a Rússia, ainda que no terreno das armas convencionais. A questão é a seguinte: se passar disso, se alguém romper a linha vermelha, é claro que sobrará muito pouco da humanidade para contar a história, porque se a OTAN empregar armas nucleares contra a Rússia, evidentemente
empregará armas nucleares contra os países ocidentais. Para que não se chegue nesse ponto, seria preciso, então, uma negociação de paz. Só que negociação de paz, nesse momento, é muito difícil porque é o motor da economia de Rússia e China nesse momento, principalmente da Rússia. Então, qual seria a alternativa? Ver a Ucrânia ser massacrada aos poucos e até que finalmente não exista mais nenhum ucraniano para defender o seu país? Bem, é isso que se apresenta. Ou isso, ou então um confronto direto entre OTAN e Rússia. Essa é a expectativa do momento. Se houver esse confronto, claro, a guerra na Ucrânia terminará rapidinho, mas também muitas outras coisas terminarão rapidinho. Que impasse, não? Muito bem, agora uma informação curiosa. Ontem eu retuitei um post do Raul Salers que fazia uma brincadeira com Joe Biden. Joe Biden, dando uma entrevista para uma rádio, dizia que se sentia muito orgulhoso de ter sido uma vice-presidente, de ele ter sido uma mulher vice-presidente de um presidente negro, uma mulher negra, vice-presidente de um presidente negro. Quer dizer, deixou todo mundo confuso. É claro que eu sabia que era uma brincadeira. Estava lá, então, o áudio de Biden dizendo essas barbaridades, essas maluquices. By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman, served with a black president. I'm proud of the first black woman in the Supreme Court. There's just so much that we can do because together there's nothing. Look, this is the United States of America. Eu imediatamente pensei que se tratava aí de uma montagenzinha para tirar onda, porque afinal Biden é a onda do momento. Só que eu me senti intimidado porque logo em seguida, poucos minutos depois de retuitar o post do Raul Salers, a patrulha veio para cima. Não publique isso, professor, seria bom dizer que é só uma piada. Ou então, algo um pouco mais ameaçador. É melhor tirar esse negócio aí porque não é verdade. Biden não disse isso. Bem, como eu sei o tempo em que estamos vivendo, claro, me senti intimidado porque, imagine, né, parar no chilindró por fazer uma brincadeira, até porque ninguém mais entende o que é brincadeira hoje em dia. Vamos deixar a brincadeira para lá. Apaguei o post, só que hoje a confirmação por vários meios de comunicação, várias mídias lá nos Estados Unidos disseram que não era montagem, era tudo real. Biden, numa entrevista a uma rádio da Filadélfia, disse exatamente isso. Ele disse: a propósito, tenho orgulho de ser, como eu disse, a primeira vice-presidente, a primeira mulher negra a servir com um presidente negro. Orgulhosa de estar envolvida com a primeira mulher negra na Suprema Corte. Há muito que podemos fazer, porque, veja, somos os Estados Unidos da América. Biden disse tudo isso, não foi montagem, não foi brincadeira. Bem, o que quer dizer? Quer dizer que Biden estava lendo lá um teleprompter, um livro, sabe-se lá, uma folha, né, escrita por algum assessor, diga isso, e ele se atrapalhou na leitura. Ele queria ter dito que tinha orgulho de ter uma vice-presidente negra e tinha também orgulho de ter servido como vice-presidente de um presidente negro também, enfim. Mas ele se atrapalhou e disse: tenho orgulho de ser uma primeira vice-presidente, uma primeira mulher negra na vice-presidência e tal. Pois é. Tá, tudo bem, então vamos dizer o seguinte, vamos ajeitar a coisa. Biden não quis dizer isso, não quis, mas disse. Disse por quê? Porque não tem mais o controle, digamos assim, em todas as suas faculdades. Ele está lendo algo, se atrapalha, não consegue identificar imediatamente a sua própria atrapalhada, não é? E a coisa vai. Aí então entra o pessoal para consertar o negócio.
Não, veja bem, é preciso entender a coisa dessa perspectiva, daquela outra e assim por diante, né? São os panos e tal. O fato é que a cada dia que passa fica mais difícil, né? Explicar o explicável, né? Pois é. Então é isso. Eu sinto muito, eu apaguei o post, mas devia ter deixado. É que eu também me enganei, achei que era uma brincadeira. E como estamos em tempos de muito perigo, não é? Principalmente em relação à esquerda, não se pode brincar com a esquerda, né? Para terminar, olha só, essa é uma notícia curiosa. Curiosa porque está causando um reboliço entre muitos investidores norte-americanos. O economista, banqueiro, escritor, intelectual Jim Rickards disse o seguinte essa semana. Ele disse que o preço do ouro pode ultrapassar $27 mil por onça em breve. E ele disse o seguinte, que havia previsto anteriormente que o ouro poderia atingir $15 mil até 2026 por onça, mas agora ele se corrigiu. Ele disse, abre aspas, hoje estou atualizando essa previsão. Minha previsão mais recente é que o ouro pode realmente exceder $27 mil por onça. Não digo isso para chamar a atenção ou chocar as pessoas. Não é um palpite, é o resultado de uma análise rigorosa. Bem, Jim Rickards é, como disse, uma pessoa importante, um economista importante, já fez previsões que deram muito certo, acertou muita coisa, é um banqueiro, não é? Muito bem estabelecido, e está falando então que o ouro pode saltar a $27 mil. Vamos ver como é que está o ouro hoje, olha aí, ó. Hoje o ouro está em 2.367,46 centavos a onça. Já imaginaram saltar para 27 mil? Que seja 20 mil, né? Já imaginaram que loucura? Quanta gente pode ficar milionária da noite para o dia? Só que aí, atenção, aí vem o alerta. O Euronet Daily diz o seguinte: muitas empresas de metais preciosos aproveitam as previsões desse tipo aí de saltos estratosféricos como divulgação de marketing, que diz aos investidores e aposentados para moverem parte de seus portfólios para o ouro, aproveitando-se exatamente da questão medo. Para Jonathan Rose, do Genesis Gold Group, a previsão de Rickards abre portas, inclusive, para isso, para fraudes. Quando essas empresas conseguem fazer as pessoas pensarem em algo em torno de $27 mil a onça, elas podem tirar vantagens dos investidores, cobrando muito mais por seus produtos de metais preciosos hoje, disse Rose. É por isso que elas oferecem milhares de dólares em prata grátis, na esperança de fazer as pessoas agirem por medo de perder, de não ganhar aquilo que poderiam ganhar eventualmente. Como uma empresa movida pela fé, a Gênesis quer que as pessoas tomem decisões inteligentes baseadas na realidade e não no medo ou em falsas esperanças. Então está aí um alerta interessante. Olha, não se deixe levar muito por essas, digamos, previsões de subidas estratosféricas. Vá com calma, pé no chão, realidade. Agora, outro detalhe também não pode ser ignorado. O ouro, e olha a China aí, né, o maior estocador de ouro no momento, e também a Rússia, estão tentando aí implantar, quem sabe, no futuro não muito distante, uma moeda para o BRICS, uma moeda lastreada em ouro. Sem falar que, em tempos de guerra, é claro, o ouro é sempre um ativo muito interessante para garantir, né? Para segurar o seu capital, para que ele não, de repente, evapore
caso, por exemplo, moedas fortes entrem em colapso. Então, é bom ter essas duas perspectivas. Pode subir muito? Pode subir muito. Mas será que poderia chegar a tanto? Quem vai saber, né? Aí já é um tanto quanto especulativo demais. Mas o fato é que Rickers diz que a sua previsão é o resultado de uma análise rigorosa. Bem, então é isso, não é? Teremos o senhor Keir Starmer como primeiro-ministro logo mais do Reino Unido. O senhor Sunak dá um adeus melancólico, parece que o rei, não é? Terá que aceitar a sua renúncia. Não sei se até o momento isso já foi feito, mas Sunak apresentará a sua renúncia, o rei aceitará a renúncia e depois então será declarado primeiro-ministro o senhor Keir Starmer do PT, do Partido Trabalhista da Inglaterra. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, dê essa forcinha para nós. E também, se possível, torne-se membro. A membresia é muito baratinha, mas é o que de fato nos ajuda a continuarmos aqui na plataforma por mais algum tempinho. Até depois, se Deus quiser.